Olá, meus queridos alunos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula se divide em 4. Nós vamos falar sobre a democracia, sobre a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Tudo que vigora no Brasil nos dias atuais. A Constituição de 88 traz, lá no seu artigo 1º, que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito. Por isso é que nós vamos trabalhar esses institutos. Vamos começar então pela democracia. A democracia é um instituto diretamente ligado à política, mais precisamente ligado à ciência política. Então nós temos a democracia como um governo em que a liderança está nas mãos do povo. E este povo exerce o poder político direta e indiretamente, tratando-se então de um poder soberano. E o que vem a ser a soberania? A soberania é um poder político. Este poder político reveste o Estado brasileiro em todas as suas atividades, internas e externas ou internacionais. Então, a democracia também pode ser caracterizada como um sistema político. E neste sistema político, o povo exerce o seu poder, ou seja, exerce a sua soberania por meio da participação direta nas atividades do Estado e também por meio da participação indireta, ou seja, o povo elege os seus representantes e aí esses representantes conduzem o Estado. Então, este é o Instituto da Democracia, um Estado democrático de direito em que nós vivemos. Temos ainda a forma de Estado. Qual é a forma de Estado brasileira? A nossa forma de Estado é um Estado federativo, ou seja, é um Estado em que há várias pessoas políticas dando vida a um só país, a um só Estado, o Estado maior que é o Brasil, assim como nós o conhecemos. Então, este governo federativo, essa forma de Estado federativa, ela traz para o Brasil as pessoas políticas de direito público interno, conhecidas como municípios, estados, o Distrito Federal e a União. Todas essas pessoas políticas de direito público interno são autônomas, têm a sua própria administração, a sua própria política, a sua própria atividade financeira, econômica e tributária. Não podemos esquecer, todavia, que essas pessoas políticas estão entrelaçadas, elas estão interligadas. Como é que isso acontece? A Carta Maior do Estado Brasileiro, a nossa Constituição de 1988, estabelece as regras básicas de conduta do Estado. Em seguida, os Estados-membros, hoje 26 Estados-membros, que nós temos no Brasil, elaboram as suas próprias constituições, que devem ser simétricas às constituições do Estado brasileiro, a Constituição Federal. E ainda o Distrito Federal elabora a sua lei orgânica como se fosse a Constituição de um Estado, e os municípios também são regidos, nem todos eles, mas isso a gente vai ver numa outra oportunidade, e os municípios são regidos então por suas leis orgânicas. Então, esta forma de Estado, o Estado federativo, ele confere liberdade às pessoas políticas, às pessoas jurídicas de direito público interno, municípios, Estados-membros, Distrito Federal e União, para que conduzam as suas atividades. Vamos lembrar? Administrativa, política, financeira, tributária e econômica. Muito bem, então essa é a nossa forma de Estado. Vamos à nossa forma de governo. A nossa forma de governo hoje, escolhida após a promulgação da Constituição de 88, é o governo republicano. Então, lembrando que em latim nós temos a expressão res public, que significa coisa pública. Neste governo republicano, nessa forma de governo republicano, o poder está na mão do povo, que elege os seus representantes. Então, nós hoje no Brasil elegemos os representantes diretos do povo e também os representantes daquelas pessoas jurídicas que a gente aprendeu na forma de Estado, Município, Distrito Federal, os Estados-membros e a União.
Então, esta forma de governo diz respeito ao poder do povo em conduzir as atividades estatais. E o povo, então, periodicamente participa das eleições. Mais precisamente, os cidadãos, tá? Porque você tem que ter o título de eleitor, você tem que estar em pleno exercício das suas atividades políticas, assim você será caracterizado, né? Além de povo brasileiro, você também será caracterizado como cidadão brasileiro. Então, melhor dizendo, a forma de governo é conduzida, direta ou indiretamente, pelos cidadãos brasileiros que escolhem os seus líderes. Aí, então, a atividade política realizada no dia a dia, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia dos Deputados, né, estaduais, lá em Brasília, no Congresso Nacional, com os deputados federais na Câmara e os senadores no Senado, e aí nós temos os outros líderes, os prefeitos, os governadores e o presidente da República, cada um com o seu vice. Muito bem, visto isso, falta ainda a gente aprender o sistema de governo que lidera hoje o Estado brasileiro. Após a promulgação da Constituição de 88, o sistema de governo escolhido pelo povo por meio de eleição, né, em que o povo disse sim ou não e acabou, né, o sim vencendo, nós temos um sistema de governo chamado de presidencialismo. Não foi sempre assim. Na nossa história, vivemos um período grande de parlamentarismo e hoje o presidencialismo é que vigora. Então nós temos o presidente da República sempre eleito com o vice, e a partir dele é que serão escolhidos os seus assessores diretos, que pela Constituição Federal são chamados de ministros de Estado, certo? E este poder executivo, né, essa liderança do poder executivo, é bastante independente do poder legislativo. Essa característica não existe no parlamentarismo. Então, o Brasil escolheu o seu sistema de governo como presidencialismo após a promulgação da Constituição de 1988. Gostou de aprender sobre os institutos? Quer estudar mais comigo, assistir as minhas aulas? Bom, entre em contato comigo por meio aqui do meu e-mail, né? Do meu contato para você poder assistir às minhas aulas semanais que eu ofereço aos alunos interessados em concursos públicos, municipais, estaduais e federais, ou num aprendizado mais aprofundado sobre o direito constitucional, uma pós-graduação, o que mais você tiver interesse e necessidade relacionado ao direito constitucional. Eu aguardo você na nossa próxima mini aula. Tchau, tchau!